Olá pessoal, estamos de volta aqui mais um episódio. Vamos à nossa apresentação. Bom, nesse episódio nós vamos falar de sistema de refrigeração. Vai ser uma abordagem bastante simples, né? Como a gente já comentou, esse são episódios de nível básico. A gente vai mostrar rapidamente aqui alguns conceitos básicos de como você pode evitar desperdícios em sistema de refrigeração. E está mais voltada para um ambiente muito comercial, onde vai falar de pequenos equipamentos. E um princípio que a gente consegue enxergar rapidamente é esse tipo de acúmulo de gelos em congeladores. Né? Como é que isso é ruim? Todo mundo sabe que isso é ruim, mas por que isso aumenta o consumo de energia? Por que isso é prejudicial? Se eu preciso de um ambiente com baixa temperatura, o gelo me proporciona um ambiente de baixa temperatura. Então, é preciso entender por que isso é ruim em termos de consumo de energia. Eu vejo que isso acontece assim de uma maneira bastante ampla, né, dentro de ambientes comerciais e até residenciais também. Você vê que o acúmulo de gelo na parede desse freezer aqui é uma coisa bastante homogênea. Né? E como é que funciona isso? Esse aparelho, como é que ele retira? O objetivo de geladeira, de congelador, é retirar, né, o calor de dentro do recipiente para fora. Né? Então eu preciso, de alguma forma, capturar esse calor. E esse gelo me atrapalha a fazer isso. Por que isso acontece? Né? Porque atrás da parede e do gelo, tem aquela serpentina que você consegue absorver esse calor interno e colocar ele no ambiente externo. Então, de uma maneira assim didática, né, eu tenho aqui o freezer, né, e na parede interna do freezer eu tenho aquela serpentina e eu tenho aqui dentro o ambiente, o produto, né, que emite calor, que eu preciso reduzir essa temperatura, tirar esse calor e jogar esse calor para fora, até o ponto de congelar esse produto. Né? Então, esse calor dentro do recipiente, ele entra em contato com a parede do freezer. Essa parede, como tem essa serpentina instalada na parte interna, esse calor passa para dentro dessa serpentina e com aquele processo que a gente viu parecido com o ar-condicionado, que a gente viu em episódios anteriores, eu tenho uma outra serpentina do lado de fora, onde esse calor ele é rejeitado para o ambiente externo. E com isso eu vou baixando a temperatura da parte interna, até o ponto que o meu termostato manda esse processo finalizar. Só que quando eu tenho uma camada de gelo aqui na parte interna da parede, o que acontece? Esse calor interno, ele não consegue atravessar essa parede de gelo. Ele bate no gelo e volta, vamos dizer assim. Então eu não consigo retirar o calor. Então o que acontece? Eu formo um iglu, é como se fosse um iglu, né? Que eu mantenho, apesar de ser de gelo, ele mantém internamente o calor. Né? Assim que o esquimó ele consegue se aquecer, mesmo tendo uma casa formada por gelo. Então, ele cria essa camada de isolante térmico, né, o gelo, um isolante térmico. Então, eu consigo, com isso, manter o calor interno, que é o que eu não quero no freezer. Eu não quero manter o calor interno, eu quero botar esse calor para fora. Então, é importante que esse processo de degelo aconteça. E um segundo erro muito comum é como fazer esse degelo, né? O fabricante, eu peguei aqui a informação no catálogo, no manual do fabricante, ele recomenda que você deixe a porta aberta, use um ventilador ou um máximo recipiente com água quente no freezer, no refrigerador, para fazer esse degelo. E o que a gente já percebe no dia a dia, que as pessoas não têm essa paciência de manter esse processo dessa forma. Então, você vê na foto superior aqui um ferro de passar roupa para acelerar esse processo. Na foto inferior, velas acesas, né? Fica até um ambiente mais romântico para fazer o degelo, mas isso não é adequado também, porque isso vai influenciar no funcionamento do equipamento e vai deteriorar o seu funcionamento até ele chegar a entrar no ponto de parar de funcionar. Um outro teste que você pode fazer também é da folha de papel, um teste muito simples, onde você coloca uma folha de papel e fecha a porta. Né? E você tenta tirar essa folha. Se essa folha sair com facilidade, é sinal de que a borracha de vedação da porta da sua geladeira, do seu freezer, do seu compartimento, está deteriorada. Então você tem vazamento de ar frio para fora e ar quente para dentro. Então é uma maneira de você não conseguir
congelar o seu produto, né? Ele pode até sofrer danos de armazenamento, e o consumo de energia vai ser elevado, porque a geladeira vai ficar, o compressor vai ficar ligado o tempo todo tentando tirar esse calor, que na verdade é um calor que está vindo de fora. E é importante que esse teste seja feito da folha de papel, não só num local, como está mostrado aqui. É importante você fazer isso em torno de toda a borracha da geladeira, que a borracha pode estar boa de um lado, mas também está ruim do outro. Então é importante que esse teste da folha seja repetido em todo o perímetro da porta do seu compartimento. E aqui é um caso do ambiente comercial. A gente foi fazer uma avaliação dessa e a gente nem precisou usar a folha de papel, não era necessário, porque a própria imagem já diz que tem um vazamento de ar frio aqui nesse ambiente. Então a borracha totalmente comprometida, né? Você vê as imagens aí. Então não faz nem sentido fazer teste da folha. Tá? Estou com a folha aqui de papel na mão, nem precisei usar esse teste, porque as imagens já mostraram que essa borracha estava totalmente deteriorada, né? Isso aumenta muito o consumo do equipamento. Então é um cuidado que você tem que ter. Aqui você tem a porta empenada também, apesar da geladeira estar em bom estado, eu tenho aqui um ambiente com uma abertura, né? A porta empenou e você tem uma abertura aqui generosa, onde você tem vazamento de ar frio e entrada de ar quente. Então esses são cuidados mínimos que você precisa ter, né? Além de tudo aquilo que a gente já falou, de um equipamento eficiente, nível A, selo Procel, precisa ter esse cuidado aqui. Um outro cuidado que você tem que ter é ter espaço entre a geladeira, principalmente na parte lateral e parte posterior, na parte de trás da geladeira, onde você consiga expelir esse calor, né? Esse calor precisa sair para o ambiente. Quando você embute a geladeira, o freezer, o frigobar nesses ambientes totalmente confinados, você forma uma bolha de ar quente lá atrás. Eu não consigo, eu dificulto muito a troca de calor, a exaustão desse ar quente para fora do compartimento. Então isso é muito comum em hotel, né? Em hotel você tem esse compartimento totalmente fechado, né? Essa tendência, graças a Deus, está sendo eliminada, né? Nos hotéis que a gente tem usado aí, né? A gente já vê um frigobar já num ambiente um pouco mais arejado, não tem esse confinamento desse produto aqui nesse tipo. Mas isso é importante chamar atenção quanto a isso. E aí, para finalizar, eu faço aqui um breve exercício, né? Eu preciso de um equipamento, um freezer grande. Aqui no caso eu trouxe 3 exemplos. Eu trouxe um de 519 litros, um de 534 e 2 pequenos de 295, que somado dá 590, até maior do que os outros 2 primeiros. Qual é a melhor opção? Se você olhar na questão de usabilidade, eu recomendo os 2 pequenos, porque se um der defeito, o outro continua funcionando. No grande, se o der defeito, você perdeu todo o seu processo. E geralmente os equipamentos maiores, nesse tipo de freezer com essa tampa superior, eles têm uma eficiência baixa, o grande. Então é preciso ter cuidado, né, quando você for escolher. Aí eu fiz aqui uma simulação rápida dessas 3 opções. Esse primeiro que eu mostrei, o de 519 litros, o segundo, né, de 534 e os 2 pequenos de 295, que somado até supera os outros 2 iniciais. Vale a pena ou não em termos de consumo de energia, né? Então eu peguei aqui a primeira opção, é um equipamento nível D. Toma cuidado com isso, né? Eu vou repetir isso diversas vezes. Tem um consumo de energia de 84,6. A segunda opção, nível A, né? E a terceira opção é nível A também, aqueles 2 pequenos de nível A. Fazendo a conta do consumo dele, que está disponível nessas tabelas também, você vê que a primeira opção aqui do nível D, consumo de 84, o preço dele R$ 2.300, e o consumo de energia R$ 77 por mês. A segunda opção, de 534 litros, é o nível A, consumo menor, né? Você vê bem menor, 72,1, a um custo de R$ 2.000, o consumo de energia R$ 66 por mês. E a terceira opção, você tem 2 equipamentos
que somados dão uma capacidade de armazenamento maior do que os outros, o consumo bem menor, o preço compatível e o consumo de energia R$ 54. Então você vê que tem uma redução aí de quase, 10%, 20%, quase 30% em relação ao primeiro e 20% em relação ao segundo, né? Então, esse é o cuidado que você tem que ter na hora de escolher um equipamento, né? Você tem que saber minimamente fazer esse tipo de simulação, tá bom? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, nesse episódio é bem curto, né? Mas eu queria mostrar para vocês esses cuidados que você tem que ter num sistema de refrigeração. Muito obrigado e até a próxima.